Olá pessoal, mais uma vez, como vão? Tudo jóia? Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto agora, percurso 7, o tema pirâmides etárias, também chamadas de pirâmides populacionais. Vejam aí então o conceito de pirâmides etárias são gráficos que indicam a quantidade de pessoas no país distribuídas por grupos de idade, as faixas etárias, né? E gênero, masculino e feminino. Então você vai ter um gráfico, ele vai ter geralmente o formato de uma pirâmide e por isso esse gráfico ele é apelidado de pirâmide etária, ou seja, a pirâmide das idades das pessoas num país em determinado ano. Começamos aqui então analisando já 3 pirâmides etárias, 2 que já existem, né? Na verdade uma que existe e 2 projeções, tá? A pirâmide de 2013 e as pirâmides de 2040 e 2060, sendo projeções prováveis aí da demografia brasileira. Veja que em 2013 realmente esse gráfico ele ainda tem um formato de pirâmide, pois a parte de baixo, inicial, nós vamos ver nos próximos slides, ela é chamada de base. Essa base ela contém as crianças e os jovens, ela contempla pessoas aí de 0 a 19 anos. A parte do meio é o corpo, que estão os adultos aí de 20 a 59 anos, aliás, e o ápice, a parte mais fina da pirâmide aí, vai ser o ápice ou o topo da pirâmide com pessoas acima de 60 anos de idade. Então veja que ao longo dos anos, essa pirâmide ela pode sofrer alterações. Por exemplo, comparando a pirâmide de 2060 com a de 2013, você percebe nitidamente que em 2060 o Brasil provavelmente vai ter um número muito reduzido de jovens e um número muito elevado de adultos e idosos. Veja aí essa perspectiva. A título de comparação, nós temos aqui a pirâmide japonesa, pirâmide etária japonesa, nos anos 1950, 2004 e 2050. Essa pirâmide etária, veja que ela é bem diferente da brasileira e a perspectiva nacional hoje que nós temos no Brasil é como se fosse o Japão de 50 anos atrás. Então veja que é um país bem mais evoluído que o nosso nesse sentido. Inclusive você tem lá uma grande quantidade de pessoas idosas se comparado com a população brasileira. Então uma população bastante envelhecida. Veja aí então a estrutura da pirâmide etária é dividida em 3 partes básicas, né? A base, o corpo e o ápice, também chamado de topo da pirâmide. Então a base, como eu já falei, ela vai de 0 a 19 anos, o corpo vai de 20 a 59 anos, o ápice ou topo da pirâmide, ele vai dos 60 anos em diante. Veja que no estudo demográfico das pirâmides etárias, nós temos o conceito de bônus demográfico. Esse bônus demográfico é o período no qual a população economicamente ativa, PEA, supera o número de crianças e idosos. Então, quem é a população economicamente ativa? São os adultos que trabalham, contribuem, pagam impostos, geram riquezas. Essas pessoas, dentro de uma sociedade, num sistema econômico, são as que geram a riqueza que vai abastecer os chamados inativos, que são os idosos que recebem a aposentadoria, e as crianças em idade escolar também, e também as que não estão ainda em idade escolar. É um período favorável à economia de um país, pois significa maior número de trabalhadores e menores gastos com as pessoas que não participam da população economicamente ativa. Ou seja, quanto maior o número de idosos quanto maior o número de adultos produzindo, nós vamos ter uma maior capacidade estatal de dar benefícios às pessoas que não produzem. Então, se tem muito adulto produzindo, nós vamos ter um número de idosos aí sendo melhor
atendidos pelo Estado, e as crianças também, elas também não produzem economicamente falando, então nós vamos ter melhor condições de fazer mais creches, mais escolas públicas, melhores hospitais pediátricos, tá? Então, quanto maior o número de adultos na população economicamente ativa, melhor para o todo. Quanto menor esse número, pior para o todo. Então veja aí, um exemplo dentro da matéria bônus demográfico, esse gráfico aqui ele mostra essa proporção. Tá? A parcela da população em idade produtiva deve iniciar a tendência de queda a partir de 2023. Então nós já estamos bem perto aí do fim do bônus demográfico brasileiro. Tá? Ele iniciou-se aí por volta da década de 1970 e nós estamos perto desse período em que nós vamos ter esse número de pessoas na população economicamente ativa superior ao número de jovens, crianças e idosos. Já chegando aqui ao finalzinho desse bate-papo aqui sobre demografia e pirâmides etárias, falamos agora do ônus, do custo demográfico, né? Primeiro falamos do bônus, agora vamos falar do ônus. O que acontece no ônus demográfico? É o que nós chamamos aí de terceira e quarta fase da transição demográfica, em que a população começa a envelhecer. Professor, o que significa a população começar a envelhecer? Significa que aquele número de adultos grande do bônus demográfico agora está ficando idoso. Então, aquele grupo que estava no corpo da pirâmide agora está envelhecendo e indo para o ápice da pirâmide. E aí nós vamos lembrar daquela pirâmide brasileira, aquela projeção de 2060, onde você tem mais pessoas em cima do que embaixo na pirâmide. E aí nós temos aspectos positivos. Por exemplo, é interessante pensar que um país tem muitos idosos porque significa que as pessoas conseguem ter elevada longevidade, e isso significa também que a saúde daquele país é uma saúde boa, a alimentação é adequada, a economia está equilibrada. Todos esses fatores contribuem para o envelhecimento da população. Qualidade de vida, tudo isso contribui. Saneamento básico, vacinação, todos os aspectos que diminuem a mortalidade ao longo da vida. Tá? Então isso aí demonstra aspectos positivos dentro desse envelhecimento da população. Agora, como já dissemos lá no 7º ano, no aspecto negativo, nós podemos falar dos custos públicos que são gerados aí por uma população senil, por uma população idosa numericamente maior. Veja agora o caso do próprio coronavírus. Dizem aí os especialistas que é um vírus que atinge todas as faixas etárias, mas ele atinge mais intensamente, de forma mais severa, pessoas de determinados grupos de risco, como pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, mas ele atinge também pessoas mais idosas, né? E por vários motivos. As pessoas idosas, elas já estão com seus sistemas imunológicos mais fragilizados, geralmente, isso não é uma regra, tá? Então nós temos aí exceções, né? Mas no geral as pessoas muito mais idosas, elas não vão ter a capacidade imunológica de uma pessoa muito jovem e saudável. Tudo bem, gente? Então, o aspecto negativo é que nós vamos ter mais custos, tá? Para manter essa quantidade de idosos. Outra característica de aspecto aí que eu julgo negativo é a grande quantidade de aposentadorias que são pagas. Então, essas aposentadorias pagas a uma quantidade gigantesca de idosos, quando você tem uma população economicamente ativa relativamente pequena, nós vamos ter muitos idosos recebendo e poucos adultos pagando. O que acontece? Esses poucos adultos vão pagar mais impostos. E aí nós entramos na lógica da reforma previdenciária. Por que os adultos da população economicamente ativa têm que pagar impostos mais caros por mais tempo? Justamente para conseguir produzir o recurso que vai sustentar os mais idosos.
Tá joia? Deixei até um exercício no final aí, no próximo slide, vamos aí. Então, para sedimentar esse conhecimento, eu deixei como atividade aí para vocês pesquisarem a relação entre o envelhecimento da população no Brasil e a necessidade de se realizar a reforma previdenciária. E aí você vai, após fazer essa pesquisa aí na internet, você vai resumir essa pesquisa no caderno por escrito. Okay? Fazer um resuminho ali de 5 a 10 linhas sobre o que você compreendeu do tema. Tá joia? E aí fica a minha contribuição, né? Quanto maior a quantidade de idosos e proporcionalmente menor a quantidade de adultos da população economicamente ativa, mais caros e mais numerosos serão os impostos pagos por esses adultos. E quando eu falo pago por esses adultos, é pago pelas crianças e pelos adolescentes também. Quando você vai comprar um material escolar, claro que é a pessoa que te sustenta que vai pagar o imposto, mas aquilo sai mais caro para você, porque o imposto é mais alto, né? Então vamos refletir sobre isso aí nesse exercício, tá joia, gente? Então muito obrigado pela atenção, façam o exercício com capricho aí, boa semana, bons estudos, um abraço, tchau!